Essa aula terá como tema o Possessive Case com apóstrofo S. E o apóstrofo S passa uma ideia de posse ao substantivo. Ou seja, se você quiser passar essa ideia de posse, basta adicionar o apóstrofo S depois do substantivo de uma frase. Então, por exemplo, se você quiser falar o brinquedo do cachorro, você precisará adicionar o apóstrofo S depois da palavra cachorro, dog, e em seguida adicionar a palavra brinquedo, toy. Então, como você viu, o substantivo vem sempre na frente. Então, the dog's toy é o cachorro que vem na frente, logo após vem o apóstrofo S e depois vem o objeto que pertence ao cachorro, no caso, o brinquedo, o toy. Então, the dog's toy é o brinquedo de quem? Do cachorro. Um outro exemplo seria Olivia's friend, o amigo de Olivia. Ou seja, Olivia é o substantivo e para você dar uma ideia de posse, ou seja, de que o amigo é de Olivia, o amigo pertence a Olivia, nós adicionamos o apóstrofo S. Então a frase fica Olivia's friend, com o apóstrofo logo depois do substantivo, que é Olivia. E por último, nós temos the government's role, o papel do governo, com role sendo a palavra papel e government sendo o substantivo governo. Então, colocando um apóstrofo S após o substantivo, nós temos a ideia de posse, o papel de quem? O papel do governo. Então, recapitulando, the dog's toy, o brinquedo do cachorro, Olivia's friend, o amigo de Olivia, e the government's role, o papel do governo. No entanto, existem algumas regrinhas que também devem ser seguidas. Então, por exemplo, se a sua palavra já termina com S, você pode optar por usar o apóstrofo S ou não, ou você pode simplesmente deixar somente o apóstrofo. Então, por exemplo, na frase o carro de Charles, e Charles já termina com S, você pode ou apenas deixar o apóstrofo, Charles' car, ou você pode colocar o apóstrofo S, Charles's car. Agora, é bom lembrar que se você colocar o apóstrofo S, você precisa falar os dois S's. Então, vamos ver a diferença. Primeiro, sem o S, Charles' car, e agora com o apóstrofo e o S, Charles's car. Charles' car, Charles's car. Então, vocês perceberam aí que é preciso falar o segundo S se você preferir adicionar o S. Agora, se essa palavra que você quer usar estiver no plural e terminar com S, então, obrigatoriamente, você só pode usar o apóstrofo. Você não pode usar o S. Por exemplo, the student's classroom, que seria a sala de aula dos alunos. Então, nesse caso, você não pode colocar um segundo S, porque essa palavra, esse substantivo, está no plural, terminado com S. Então, a frase fica somente the student's classroom, a sala de aula dos alunos. E por fim, é bom lembrar que esse uso do apóstrofo S é mais indicado para ser usado junto com seres, cidades, locais, grupos e organizações. Portanto, quando falamos de objetos ou coisas inanimadas, recomenda-se usar a expressão of the. Essa expressão também passa uma ideia de posse. Então, por exemplo, nós temos the end of the road, o final da estrada. Então, perceba aqui que nós não usamos o apóstrofo S, usamos a expressão of the, e também é bom perceber que a frase se mantém na ordem normal, na ordem parecida com o português, ou seja, the end, o final, of the, da, road, estrada. The end of the road, o final da estrada. E um último exemplo aqui nós temos the screen of the computer, a tela do computador. The screen, a tela, of the, do, computer, computador. The screen of the computer, a tela do computador. Então, por hoje é só e até a próxima aula.